Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta profética, onde Deus vai falar tremendamente ao coração de vocês. E para você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Como o pastor falou, comece aí a fazer a regrinha dos 3C, que é curtir, comentar e compartilhar para que essa pregação, essa live, chegue ao coração de outras pessoas. Amém? Vou pedir para a Laura estar projetando em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2 até o 10. Vocês também podem estar acompanhando aí na Bíblia de vocês. Quem também estiver acompanhando pelo celular, cuidado com as mensagens que vão estar chegando. Não desvie o foco da palavra de Deus. Amém? Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui", e correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não o chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Coloca a mão no seu coração, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui te entregar essa palavra na sua noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, que está aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja me usando, ó Pai, para trazer essa palavra, ó Pai, para as pessoas que aqui estão precisando, ó Pai. No nome de Jesus, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando. No nome de Jesus, amém. E o tema da mensagem de hoje é: Deus te chamou para coisas maiores. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te chamou para coisas maiores. Amém. Samuel significa ouvido por Deus. Samuel, ele foi um fruto de uma ação milagrosa. Como muitos já conhecem, Samuel veio de Ana, né? Ana, ela não podia gerar filhos, porque Ana era estéril. Então, Ana foi cansada já das perturbações de Penina, foi orar ao Senhor e conversou com o Senhor. Senhor, me conceda um filho. Assim que o Senhor fizer isto, levarei o meu filho para servir a tua casa, em agradecimento. Então o Senhor, depois de um tempo, deu a Ana o seu filho. E Ana colocou como Samuel, que é ouvido por Deus, porque Samuel foi escolhido pelo Senhor. Então, com o passar do tempo, quando Samuel já tinha uma idade aproximadamente de 4, 5, 6 anos, vamos dizer assim, Ana levou o seu filho para o templo, para ser consagrado. E dali Samuel começou a ficar aos cuidados do sacerdote de Eli. E ali ele começou a trabalhar na casa do Senhor, ajudando Eli a servir ao Senhor, porque Eli já não podia contar com os seus filhos, porque os filhos de Eli já viviam naquela época em pecado, né? Então Samuel era aquele menino jovem que estava ali a todo tempo servindo ao Senhor, mantendo as luzes das lamparinas acesas, e ele estava ali ao cuidado, ele estava ali no templo, cuidando da onde ele ficava e cuidando da casa do Senhor.
Naquela época, o Senhor raramente falava, né? Era muito difícil o Senhor falar com as pessoas daquela época, porque já era uma época que as pessoas já estavam tomadas pelo pecado, já viviam fazendo coisa errada. Então o Senhor não vivia diretamente ali falando com eles. E foi aí que, quando Samuel tinha aproximadamente 12 anos, o Senhor escolheu Samuel para ser seu porta-voz. Foi ali que o Senhor escolheu Samuel para ser o profeta daquela época, para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Foi ali que Samuel foi escolhido para o Senhor falar diretamente com ele, para ele transmitir a sua palavra para as outras pessoas. E naquela época, o Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele estava sensível porque ele trabalhava no templo, ele cuidava das coisas do templo, ele estava sensível a todo o tempo, mas ele ainda não tinha o entendimento, ele não sabia discernir qual era a voz de Deus e qual era a voz do homem, porque ele nunca ouviu o Senhor falar com ele. Ele sabia que o Senhor existia, ele conhecia o Senhor, mas ele nunca ouviu o Senhor chamá-lo. E hoje em dia, nós fazemos parte de uma geração, né, que está muito conectada no celular, muito informatizada, né? A todo momento a gente está sabendo de notícias que acontecem no mundo todo, né? Todos nós hoje, é muito difícil, ninguém tem um celular, ninguém fica sabendo de uma notícia. E essa nossa geração de hoje em dia, que está muito conectada, é uma geração que perdeu o autoconhecimento. É uma geração que, se você perguntar, como a gente estava conversando na célula ontem, quem é você? A pessoa não vai saber te responder quem é. Porque é uma geração que está muito conectada no celular, que só fica ali. Então ela não se reconhece mais quem ela é verdadeiramente. E ela acaba perdendo o conhecimento dela em Deus. Qual de nós não se sente perdido sem o celular? Eu mesmo me sinto perdido. Para mim trabalhar, eu preciso do meu celular muitas das vezes. Então, se eu não tiver o meu celular ali, às vezes eu fico meia perdida, né? E isso hoje em dia acaba atrapalhando a nossa vida. Assim como os aparelhos de comunicação nos isolam de nós mesmos, da nossa família, né? Que muitas das vezes em uma reunião familiar está todo mundo ali sentado, mexendo no celular. Assim como a gente perde essa comunhão com a nossa família, se isola de nós mesmos, a gente acaba perdendo a voz de Deus. A gente deixa de ouvir a voz de Deus porque a gente está ali a todo tempo conectado no celular. E a gente vai perdendo a sensibilidade da voz de Deus, né? Então a gente não vai tendo mais aquela intimidade com o Senhor. E quando o Senhor fala, a gente não sabe mais identificar quem está falando, porque a gente já não sabe mais reconhecer a voz dele. Porque a gente está tão distante dele que a gente já não sabe mais reconhecer a voz dele. O Senhor, ele sempre quer falar conosco. Deus sempre vai ter coisas maiores para fazer na nossa vida, na vida de vocês, né? É por isso que vocês estão aqui nesta noite. Se vocês estão aqui nesta noite, é porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. E Ele nunca desiste de nos buscar, mesmo quando nós não temos tempo para Ele, né? Porque muitas das vezes a gente está ali no celular, a gente está fazendo outra coisa e a gente deixa de buscar Ele, a gente deixa de trabalhar para a obra dele. Amém? Vou beber uma água aqui rapidinho. E para que a gente possa viver coisas maiores, primeiro passo que precisamos é discernir a voz de Deus. No versículo 7 vai falar assim: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada.
Como eu falei no começo, Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus, não fazia distinção entre a voz do homem e a voz de Deus. Né? O significado dele era ouvido por Deus, mas ele ainda não tinha aquela distinção de saber quem era que estava falando. Tanto que ele achou que era o sacerdote Eli com quem ele tanto ficava. Né? Tanto que o Senhor chamou ele 3, 4 vezes e ele não soube distinguir quem era. Ele achou que era o homem que estava ali. E eu estava vendo hoje o significado do meu nome é Sara, que significa filha do rei. E até hoje, vamos dizer assim, até um tempo atrás, eu não entendi o verdadeiro significado que o meu nome representava na minha vida. Né? Porque desde o ventre da minha mãe, eu fui uma escolhida. Assim como Samuel foi escolhido, assim como vocês foram escolhidos, eu também fui uma escolhida. Tanto que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha uma promessa preparada para mim. Né? Porque, eu vou contar rapidinho a história do meu nome, foi algo assim, incrível. Né? A minha mãe sonhou que o meu nome ia ser Sara, e nisso que ela ia contar para minha avó, por parte de mãe, a minha avó falou com a minha mãe, o nome da sua filha vai ser Sara, vai ser uma menina. E isso, minha mãe e minha avó estavam indo para o médico, né? E minha mãe conta que elas estavam subindo a escada, chegou um homem, colocou a mão na barriga da minha mãe e falou assim, vai ser uma menina e o nome dela vai ser Sara. E minha mãe conta que ele nem sabia quem ela era, nem sabia que ia ser uma menina, nem nada. Então, o significado do meu nome eu sempre trago para mim, porque a forma como ele foi escolhida, porque nós temos uma promessa. Nós temos coisas maiores para fazer. Basta nós começar a ouvir a voz de Deus. Basta a gente se entregar verdadeiramente para Ele, que Ele vai começar a revelar sobre a nossa vida. E desde quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já começou a se revelar na minha vida. Só que eu ainda não tinha um entendimento. Então os anos foram se passando, né? E eu não tinha ali o entendimento da palavra do Senhor, e muitas das vezes eu acredito que o Senhor já chamou vocês. De alguma forma o Senhor chamou vocês, tanto que vocês estão aqui nesta noite, né? Então, se vocês já estão aqui nesta noite assistindo esse culto, se vocês já vieram aqui, é porque o Senhor chamou vocês. Né? Às vezes você vai pensar assim, eu vou por culto por ir. Não, é o Senhor que já está falando com você, é o Senhor que quer que você permaneça firme no caminho do Senhor. Então começa a distinguir, a discernir a voz dele falando com você. Né? E como eu falei, Samuel ele não sabia discernir que era a voz de Deus que chamava ele. E não era a própria voz de Eli. Era a voz do Senhor. E hoje em dia a gente vai ouvir vários tipos de vozes falando conosco. Vai ter a voz do mundo, vai ter a voz das pessoas que a gente ama, né? Vai ter as vozes das pessoas que querem nos prejudicar. Então, quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, quando a gente busca verdadeiramente o Senhor, a gente vai começar a saber discernir a voz dele. A gente vai saber a gente vai saber identificar a voz do mundo com a voz das pessoas que a gente ama e com a voz do Senhor. Quando o Senhor falar com a gente vai saber, não, esse aqui é o Senhor falando, tem certeza. Por quê? Porque a gente vai começar a ter uma intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com vocês muitas das vezes. Né? Muitas das vezes o Senhor já falou com vocês. Tem gente aqui que está vindo pela primeira vez, tem gente aqui que já está com frequência, né? Que já tem gente aqui que é líder e tudo. Então o Senhor a cada dia fala com vocês, porque senão vocês não estariam aqui. O Senhor todo dia tem algo grande na vida de vocês. Por mais que às vezes vocês se desviem do caminho dele, ele vai estar todo o tempo mandando pessoas no seu dia a dia para te resgatar novamente, para te mostrar, filho, filha, eu estou aqui, eu tenho
coisas grandes para fazer em sua vida. Saia desse mundo, saia dessas coisas que não te pertencem, venha para mim, porque além de eu te dar coisas grandes nessa vida, nessa terra, além de eu te usar, eu vou te levar para uma vida eterna. Então Ele quer que você comece a experimentar as coisas grandes que Ele tem na vida de vocês, porque as coisas que o Senhor tem na nossa vida é muito grande, muito grande. Basta a gente saber aproveitar. A segunda coisa, para viver coisas maiores, precisamos, segundo passo, lançar mão dos instrumentos que Ele tem nos dado. Versículo 8 e 9 vai dizer: O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Samuel, ele lançou mão dos instrumentos que ele tinha. Samuel, ele precisou do auxílio do homem, porque Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. E ele sabia que era o Senhor. Ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele. Então, a gente, muitas das vezes, nós não vamos saber identificar a voz do Senhor sozinho. É por isso que a gente precisa buscar alguém que entende a palavra de Deus. É por isso que quando você não sabe distinguir a voz de Deus para a voz do mundo, a gente vai recorrer a quem? Aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos presbíteros, obreiros, as pessoas da igreja que vai saber ali te dizer: não, meu filho, essa daqui é a voz de Deus, Ele está te chamando. Vá e fale aquilo que Samuel falou. O teu servo te fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, você vai precisar da ajuda de outras pessoas quando você não saber discernir que é a voz do Senhor. Assim como aconteceu comigo também. Naquela época, eu não sabia discernir a voz do Senhor com a voz do mundo. Eu já tinha entrado para a igreja, eu sabia da palavra do Senhor, conhecia, mas eu ainda não tinha ouvido o Senhor falar comigo. Então foi aí que eu comecei a participar das células, a participar do culto, como o pastor falou aqui antes, a pastora sempre fala. Foi aí que eu comecei a enraizar na igreja. E é aí que a gente vai começar a distinguir a voz de Deus. É aí que a gente vai começar a aprender a saber, a identificar a voz dele. Então nunca fique com vergonha por você não saber verdadeiramente a voz do Senhor. Procura alguém que já conhece, que já entende, que essa pessoa vai sim te ajudar. Terceira coisa para viver coisas maiores: não deixar a lâmpada do nosso candelabro se apagar. Amém? Versículo 3. Diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O candelabro aceso, ele representava a presença de Deus no templo, E nós precisamos sempre vigiar para que a nossa lâmpada não se apague. Porque Samuel, ele era responsável de deixar aquela lâmpada ali sempre acesa. Ele sempre tinha que estar vigiando para que aquela lâmpada nunca se apagasse. Porque aquela lâmpada naquela época representava, se a lâmpada está acesa, é porque o Senhor faz presente ali naquela noite. Porque como eu falei no começo, o Senhor não falava diretamente, o Senhor falava raramente com eles. Então ali no templo, a lâmpada acesa era a presença do Espírito Santo, era o Senhor ali falando com ele. E nós temos que vigiar, porque muitas das vezes a nossa lâmpada pode estar se apagando, A gente pode estar deixando ventos bater, soprar sobre a nossa vida, porque é isso que vai acontecer. Quando a gente não tem um entendimento da voz de Deus, quando a gente não consegue discernir a voz de Deus sobre a nossa vida, a nossa lâmpada vai se apagando, ou a nossa lâmpada nem se acendeu ainda.
né? Porque quando a gente não entende a palavra de Deus, a nossa lâmpada está ali, meio que apagada. A gente sabe o que o Senhor está falando. Porque todo mundo já ouviu falar do Senhor. Todo mundo já ouviu falar do Senhor. Né? Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz por nós. Só que todo mundo já ouviu falar. Mas muitas das pessoas não têm aquela sensibilidade de estar com o Senhor. Né? Então temos que estar a todo tempo atentos. Se a nossa lâmpada está se apagando, vamos começar a acender ela. Porque a partir do momento que ela começa a se apagar, a voz do Senhor começa a se desfazer na nossa vida. A gente já vai perdendo aquela sensibilidade da voz do Senhor. Assim como Samuel tinha a responsabilidade de manter os candelabros acesos, nós também temos essa responsabilidade de deixar sempre a nossa lâmpada acesa. Então, se você sabe que o Senhor tem coisas maiores na sua vida, começa a buscar ao Senhor, começa a conversar com Ele. Senhor, o que você tem para fazer na minha vida? Né? Começa a ter essa intimidade com Ele. Se você ainda não é cristão, começa a buscar Ele verdadeiramente. O primeiro passo você já deu, que é estar aqui nessa noite. Né? O Senhor quer que você volte para a presença dEle, ou o Senhor quer que você aceite Ele verdadeiramente no seu coração. Então começa a acender essa lamparina, começa a acender essa chama dentro do seu coração, para que você possa viver coisas maiores na sua vida. Porque, como eu falei, eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um aqui. Porque Ele não fez nenhum de vocês aqui sem nenhum propósito, né? Cada um aqui tem um propósito diferente. Cada um aqui tem um propósito. E Ele quer que vocês sejam usados, Ele quer usar vocês. Amém? Como está a sua luz? Será que já se apagou ou está se apagando? Aproveite os instrumentos que o Senhor tem lançado na sua mão. Se tem um amigo que está te chamando, vamos para a igreja, né? Vamos lá conhecer a missão. Não ignora, não. Escuta esse amigo. Talvez não, né? Pode ter o Senhor falando, usando ele para falar diretamente com você. Né? Então, escuta esse amigo que está te chamando para a igreja, escuta os seus pais que estão te chamando para ir para a igreja. Né? É o Senhor falando através deles sobre a sua vida. Amém? Quarto passo que precisamos para viver coisas maiores é ter coragem e se manter fiel. No versículo 15 diz: Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Apesar de ter sido escolhido e chamado por Deus, nem tudo foi fácil. Nem tudo foi fácil para Samuel. Né? E a gente sabe também que não é só porque a gente é escolhido do Senhor que as coisas vão ser fáceis para a gente. Não. As coisas não são fáceis. Vai ter momento que a gente vai querer desistir, vai ter momento que a gente vai desanimar. Então, nem tudo é fácil. Né? E Samuel, ele teve que vencer 2 grandes desafios. Que primeiro foi o medo. Né? Todos os dias a gente tem que vencer o medo. Né? A gente estava falando isso ontem na célula também. Né? O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa principalmente de ouvir a voz de Deus e viver coisas maiores. Né? Então, o Samuel, ele venceu esse medo. Porque ele ia ser profeta de Deus. E ser profeta de Deus não é para tímidos, é para corajosos. Não é fácil ser profeta de Deus. Né? Não é fácil. E as mensagens que Deus mandava para Samuel transmitir não eram em sua maioria de paz e prosperidade. Samuel o tempo todo tinha que confrontar pessoas poderosas e os seus pecados. Assim como Samuel fez com Eli. Quando falou com Eli que a sua casa ali, né, que os seus filhos estavam vivendo em pecado e que o Senhor iria castigar ele. O primeiro ato de coragem de Samuel foi quando pela primeira vez Deus lhe disse que iria castigar a família de Eli por seus pecados.
Ali Samuel aprendeu que é melhor temer a Deus do que aos homens. É melhor a gente fazer a vontade de Deus que é certa do que a gente ter medo das pessoas. Porque a vontade de Deus é que tem que sempre prevalecer sobre as nossas vidas. A gente nunca pode deixar de fazer a vontade de Deus para agradar as pessoas. Samuel, ele podia ter muito bem ignorado ali a voz de Deus e não ter falado nada para Eli com medo de como seria a reação de Eli. Não, Samuel temeu a Deus e não a Eli. Segundo desafio foi se manter fiel. Em vários momentos de sua vida, Samuel teve de escolher entre agradar a Deus e desagradar ao mundo. A gente tem que ter esse pensamento. Se eu quero ter coisas maiores, se o Senhor me chamou, se eu quero ouvir a voz de Deus, a gente tem que agradar ao Senhor e não agradar ao mundo. A escolha dele era entre a escolha mais fácil e o caminho certo. E ele escolheu o caminho certo. Então que possamos escolher sempre o caminho certo, para que assim a gente sempre esteja sensível à voz de Deus, para que assim Ele sempre fale com a gente. Amém? Se você deseja viver coisas maiores, você precisa ter coragem e se manter fiel a Deus. Então não desanime, porque o Senhor tem um chamado para vocês. O Senhor escolheu cada um de vocês aqui nesta noite.